Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo e você já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal. E hoje vamos falar do incrível filme Nós. Então já pega a pipoca, apaga a luz do quarto e puxa a vinheta. Já que já falamos de filmes bizarros que você não deveria gastar tempo da sua vida assistindo, quero agora fazer um quadro onde eu possa indicar para você filmes que sim, você tem que gastar tempo da sua vida assistindo. E para estrear esse quadro, nada melhor do que um dos sucessos mais recentes do cinema, que é Nós. E para isso vamos pensar no seguinte cenário: um diretor que até então só tinha um filme de suspense de grande expressão no cinema, um elenco com um ou dois nomes conhecidos no mercado do cinema, um orçamento nem tão grande comparado a outros filmes de sucesso, custando apenas 20 milhões de orçamento. E você pergunta, tem como sair uma obra-prima disso? E eu respondo, tem sim. E o maior exemplo disso é esse filme Nós. Com direção de Jordan Peele, chegava aos cinemas em 2019 o filme Nós. O filme começa com uma garotinha se perdendo dos seus pais e indo parar em um brinquedo que era muito assustador. E lá dentro ela entra em uma sala de espelhos e começa a ver seu reflexo em vários espelhos, o que é normal. Mas o que não era normal era que um desses reflexos não era um reflexo, era uma pessoa que era idêntica a ela. Então aquela garota imediatamente sai daquele local e volta. Porém, quando ela volta, seus pais percebem que ela já não era mais a mesma pessoa, já que ela estava agindo diferente por conta dos traumas que causaram aquela noite. E essa garotinha se chamava Adelaide, e agora grande, ela viaja junto com a sua família, seu marido e seus 2 filhos para esse mesmo local. E até então a viagem estava indo muito bem, eles estavam na praia com os amigos, só que até um certo momento seu filho se perde na praia. E isso ativa um gatilho nela, que era daquele trauma de quando ela se perdeu na praia ainda quando criança. Porém o filho dela foi encontrado, não tinha se perdido na verdade, ele só tinha andado um pouquinho a mais. E a partir daquilo, ela começa a falar para o seu marido que não estava indo tudo bem, que a viagem não estava com um clima muito bom. Ou como ela própria descreve, é como se uma nuvem escura estivesse acima dela. Então seu marido fala para ela que no dia seguinte irão embora, só que nesse momento as luzes da casa caem e eles se deparam com uma família parado em frente à casa deles, lá igual doido, parado na frente. E eles até tentam se comunicar, mas essa família fica parada lá na frente e não responde ninguém. Mas chega um momento que eles percebem que aquela família na verdade eram eles próprios, como se fossem clones do mal. E os clones do mal começam a atacar eles, a galerinha do bem. Até um certo momento onde ele prende todas as galeras do bem e começam a se comunicar. E o clone do mal da Adelaide fala que eles são tipo uma sombra deles, da galera lá do bem. E que eles vivem tudo o que essa galera mesma vive lá no local onde eles vivem, que é um ambiente totalmente precário, um local fechado, onde eles se alimentavam de coelhos vivos. E ela até dá um exemplo de quando a Adelaide normal teve seu filho com cesariana, a Adelaide do mal também teve seu filho com cesariana, porém sem todas aquelas estruturas de hospital, o que deve ter sido horrível. E após uma cena sinistra, onde eles explicam tudo para a galera do bem, eles começam a persegui-los para matá-los. E aí rola várias perseguições muito assustadoras por sinal, mas aí a família do bem acaba conseguindo escapar e vão para a casa de um casal amigo, que era aquele casal que estavam lá na praia com eles. E chegando lá é que eles se dão conta que o ataque dos clones não foi só a eles, foi a todo mundo. E os clones já tinham atacado e matado essa família amiga deles. Então a família da Adelaide é atacada novamente e mais uma vez eles conseguem escapar. Só que quando eles estavam escapando, eles conseguem matar o clone do mal do Gabe. O Gabe, no caso, era o marido da Adelaide. E nisso eles já tinham conseguido escapar, pegaram um carro e já poderiam sair dali. Porém, como era uma família de justiceiros, eles queriam matar clone por clone. E até matam de forma icônica. Só que aí, o filhozinho pequeno da família é capturado pela Adelaide do mal, pela clone do mal da Adelaide. E ele é levado para aquele mesmo local onde a Adelaide, quando era criança, havia entrado. E resta a ela entrar lá e resgatar ele. Só que nesse momento também tem uma cena muito bizarra, com vários clones dando a mão assim um pro outro. E lá vem à tona vários esclarecimentos para quem estava assistindo o filme até ali. E a Adelaide do mal explica que naquele dia que elas se encontraram quando eram pequenas, tudo mudou. E ela também explicou que era feito clones de cada pessoa que pisava naquele parque.
mas por algum motivo ela era diferente dos outros clones e não demorou muito para todos perceberem isso. E lá dentro ela começou a fazer uma revolução com os clones e fez com que os clones se libertassem. E após todo esse diálogo começa a rolar uma porradaria entre as duas, que no fim a Adelaide do bem consegue matar a Adelaide do mal. E ela resgata seu filho também. Mas aí é nesse momento que vem à tona que a Adelaide do mal não era a Adelaide do mal. Na verdade ela era a Adelaide do bem e a Adelaide do bem era a Adelaide do mal. Não sei se deu pra entender. Mas a Adelaide, que até então achávamos que era do mal, a clone, não era um clone. Ela era a vida real mesmo, a Adelaide real. E a clone, naquele dia onde elas eram pequenas, ela não fugiu a normal. Ela foi atacada e foi trocada de lugar com a clone. A clone veio pro mundo de fora e ela foi lá pra dentro daquele subsolo onde viviam os outros clones. E por esse motivo que a Adelaide, quando saiu daquele local, ela já não era a mesma pessoa, porque realmente ela não era a mesma pessoa. Por isso que ela estava agindo esquisito. E a Adelaide do mal, que não era do mal, era clone, que não era clone, eu não sei se vocês conseguem entender. Mas ela não era um clone diferente. Ela era diferente porque ela era um ser humano normal, que conhecia o mundo lá de fora, mas por ela ser pequena ela não tinha tantas lembranças, mas mesmo assim ela consegue causar assim uma revolução lá dentro. E naquela cena que eu falei lá no início do vídeo, que ela cita que uma nuvem perseguia ela, talvez possa ser associado com a culpa de ter tirado uma criança da vida real para ter colocado lá naquele lugar imundo, ou talvez porque ela tinha memórias daquele lugar horrível que ela viveu por muito tempo. Mas aí é questão interpretativa. Vamos lá, eu sei que muita gente tem muitas dúvidas quando se trata desse filme. Eu vou tentar dar minha interpretação, não é a explicação 100% correta, é a forma como eu interpretei o filme. E também, como de praxe, eu vou fazer uma crítica ao filme. E nesse filme eu vejo que podemos interpretar de duas maneiras. Em um conceito mais literal e científico, levando mesmo ao pé da letra, ou em um conceito como eu vou chamar de mais poético. E assim, se formos pelo contexto literal, há muitos e muitos furos nesse roteiro. Por exemplo, quem era o cérebro por trás dos clones? Quem era a empresa que fazia isso? Quais as intenções dessa empresa, de quem fez isso? Como eles faziam isso? Ou também, como os clones conseguiram a vestimenta vermelha e as tesouras, já que eles viviam em um local totalmente precário? E esses, e entre outros que podem ser feitos, são questionamentos que não serão respondidos porque em nenhum momento o filme explica isso. E na minha opinião, isso se deve porque o filme não quer contar uma história, ele quer passar uma mensagem. O que dá mais ênfase quando se fala em interpretação poética. Como eu vou chamar? Interpretação poética. Porque aí fica mais fácil de entender a mensagem por trás do filme quando pensamos que tudo aquilo acontece por uma causa natural. Talvez foi Deus que criou isso, talvez foi a natureza, uma força maior. Não sabemos, mas fica mais fácil de entender o filme se pensarmos dessa forma. E sim, eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de pensar dessa forma e acham que isso é um furo de roteiro por o filme querer fazer a gente pensar no nosso final. Eu não penso muito bem dessa forma, mas entendo quem pensa. E isso gera uma rejeição ao filme que muita gente tem. E muitas séries e filmes caem nesse mesmo conto, de tentar explicar com medo da rejeição. E eu acho que o filme se engrandece quando ele peita isso e fala que não precisa de uma explicação lógica para a história fazer sentido. O maior exemplo disso, por exemplo, é a série Dark, onde tínhamos aquele tom de mistério, de coisas que não faziam sentido, que até então, até o último episódio, pra gente, aquilo era incrível, aquele mistério. Desvendar aquilo era algo que nos fascinava, até o último episódio, quando eles dão explicação para aquilo. E por isso muita gente odeia aquele final de Dark. Porque quando você cria uma trama onde tem um nível elevado de mensagem, você precisa de uma explicação que venha a essa altura, e não é fácil. E Jordan Peele sabia disso, então ele não se deu o trabalho de explicar como tudo aquilo acontecia para o seu filme fazer sentido. Então aqui no canal Mínima Ideia pensamos esse filme de uma forma mais fantasiosa, para fazer mais sentido a história. E qual mensagem podemos tirar desse filme entendendo isso? Bom, a primeira é que os clones faziam aquilo por viverem na miséria e se revoltarem porque a natureza aleatoriamente botou eles para viver naquela condição, enquanto seus clones do bem viviam na riqueza. E isso pode ser visto como uma crítica social a pessoas que vivem na miséria por natureza e pessoas que vivem na riqueza também por natureza, e essas pessoas que estão abaixo se revoltam, o que não justifica também. E durante o filme todo vemos isso, aquelas pessoas esbanjando riqueza, falando em comprar barco, em harmonização facial e várias coisas que só quem tem mais dinheiro pode se dar o luxo de conversar.
Bom, uma segunda mensagem que podemos tirar desse filme, que talvez não foi muito bem isso que quiseram passar pra gente, mas que eu também tive essa interpretação que é válida, é que os pais têm que ter mais cuidado com os filhos, já que essa falta de cuidado pode gerar um grande caos. Nesse filme, no caso, a menina perdeu a vida dela para viver dentro de um local, enquanto outra que vivia lá foi e roubou a vida dela. O que, se trouxermos na vida real, pode ter consequências muito maiores. E, inclusive, naquela cena do parque onde a menina está andando, eu tive um desconforto enorme de ver vários cenários onde ela poderia sofrer algum tipo de ataque. E isso sim foi intenção do diretor, cada pecinha colocada no local onde estava para dar esse desconforto na gente. Bom, e uma terceira mensagem que podemos tirar desse filme é que quando atacam algo que a gente ama, que é a nossa família ou as nossas riquezas, nós poderemos fazer atrocidades, como a família da Adelaide fez durante o filme, de matar pessoas para que a sua família e suas riquezas fiquem bem. E bom, já que eu mencionei o diretor Jordan Peele várias vezes, vamos começar falando do gigante trabalho dele nesse filme. E bom, ele já tinha brilhado muito no filme Corra, mas muita gente pensava que aquilo era sorte de principiante, que foi 1 em 1 milhão, uma tacada única que ele acertou. Mas nesse filme ele mostra que não, ele tem um conhecimento muito real em cinema. E a forma como ele orquestra esse filme do início ao fim é simplesmente maravilhoso. E algo que me chamou muito a atenção quando a gente estava assistindo esse filme aqui, que eu estava assistindo com mais 2 amigos meus, foi que do início ao fim do filme a gente ficou toda hora pausando o filme. Chegava um certo ponto, a gente pausava e ficava se questionando. Não, mas espera aí, e isso? E qual o sentido disso? E por que disso? E por que daquilo? E a resposta final era sempre a mesma. Vamos continuar que o filme vai explicar. E isso aconteceu várias vezes durante o filme, até que chegou o final do filme e a gente ficou com aquela sensação. Espera aí, explicou ou não explicou? Tava ali, a gente não viu? Ou a gente viu e não entendeu? Foi uma sensação muito assim entre os três. E cada um trouxe a sua visão do que achou do filme. E no fim, todas as visões poderiam estar certas, como todas poderiam estar erradas. Já que o filme libera isso para a audiência, da gente ter nossa própria interpretação da mensagem que o filme quer passar. E sem contar que ele consegue extrair o melhor de cada ator. Eu fico até sem palavras, porque aquela atriz que faz a Adelaide, meu Deus, ela é incrível. Ela conseguiu fazer um protagonista e um antagonista no mesmo filme, que os dois criam uma empatia como criam uma raiva do público. Mas não só ela, todos os atores que fazem o resto da família, aquela meninazinha, a filha mais velha, a versão do mal dela é simplesmente horripilante. Sem contar que esse é um filme de terror que não é daquele estilo que precisa estar toda hora dando jump scare para você se assustar. Ele causa um desconforto do início ao fim do filme, você fica com aquela sensação que tem algo errado, quando às vezes nem tem. Mas isso é graças também ao excelente trabalho desse diretor, que com o complemento de coisas, música, visual, uma coisa ali, uma coisa aqui, consegue criar todo esse conjunto de desconforto quando a gente está assistindo esse filme e com aquela sensação de que a qualquer momento pode acontecer algo horrível. Além de tudo, esse filme ainda segue um pouco do gênero slash, mas ele em nenhum momento segue aquela cartilha do slash com aqueles clichês clássicos dos filmes slash. E a todo tempo também a gente sente medo daqueles clones do mal que estão seguindo a galera. E algo que eu também achei muito interessante é que o filme do início ao fim faz crítica social a tudo, menos ao fato da família ter a cor de pele negra. Em nenhum momento o filme faz uma crítica social em relação a isso. É uma família que todo mundo é negro, porém em nenhum momento o filme faz algum tipo de crítica em relação a isso. Eles são apenas uma família comum. O que eu achei bem interessante, porque em Corra nitidamente foi uma crítica social ao racismo. Nesse filme não. Era uma família inteiramente negra, mas que em nenhum momento o filme leva isso à tona. E assim, eu poderia fazer aqui uma live de 2 horas só falando desse filme. Eu tentei enxugar muito o que eu tinha para falar, para ficar bem enxuto para vocês entenderem um vídeo curto. Mas eu acho que sim, deu para falar muito bem o que eu pensava e deu também para vocês entenderem a história. Mas claro, assistam o filme. É essencial que vocês assistam, porque vocês precisam ter a experiência de assistir esse filme, que é muito bom. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like, compartilhe, porque o canal aumentou sua frequência de vídeos e estamos postando 2 por semana. E também estamos quase batendo 200 inscritos. Então, por favor, gente, me ajude, porque cada inscrito a mais já é cada vez o canal crescendo mais, e isso é muito bom para vocês que assistem e para mim também que estou produzindo conteúdo. E também nos siga no Instagram do canal, nas minhas redes sociais, porque lá eu estou tendo uma interação muito grande com os vídeos. E é isso, valeu e falou!